Aqui que é o filho da promessa, que nasceu segundo a promessa de Deus, representando a lei e Cristo, né? Depois estudamos o exemplo de Agar, que representa o quê? O Monte Sinai, né? A escrava. Então, os que estão debaixo da lei estão na escravidão, debaixo de maldição. Ok? E Jesus fez o quê? Ele se fez maldição por nós. Jesus fez uma troca nada boa para ele, nada interessante. Ele fez uma troca conosco. Ele nos deu o quê? A sua justiça. Sabe aquela carteirinha para você entrar lá no Santo dos Santos diante de Deus? Ele nos deu em troca do nosso pecado. Tomou o nosso pecado e nos deu a sua justiça. Amém? Aí vem o escritor aos Hebreus e diz que nós temos acesso agora ao trono da graça por esse novo e vivo caminho que Jesus consagrou através do véu. Aquele véu que se rasgou quando ele morreu era o seu corpo. O véu se rasgou de cima para baixo, não foi? Representa o quê? Que a morte de Jesus não foi levada a cabo pelo homem, pelos romanos, pelos judeus, mas por Deus. O véu se rasgou de cima para baixo. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Ninguém poderia matar Jesus se ele não tivesse dado a vida dele. Amém? Então é por isso que o capítulo 5 tem esse título, na minha Bíblia aqui pelo menos, ou a lei ou Cristo. Sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Amém? Eu queria pedir para o... Então, o Luiz Francisco está mais perto lá. Encosta a porta da igreja, Luiz Francisco. Hoje o pastor Mauro está em viagem para Jaú. Foi levar o seu sogro. E ele é o fechador de porta. Ele quase mata a gente do coração. O japonês é desesperado. Glória a Deus pela vida dele. Eu queria uns 25 Mauro aqui. E umas 25 Val. Vamos lá. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois... Onde é que você está, Bauer? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Para aí, tá? Nós vamos para outro canto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jesus nos libertou para a liberdade, amém, irmãos? Permaneçam firmes, pois, e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. É o que os Gálatas estavam fazendo, os Gálatas, tentando voltar à prática da lei por causa de alguns abençoados que tinha lá, que estavam perturbando eles na sua fé. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, que a circuncisão era uma marca
da guarda da lei, da aliança da lei. Se você se deixar circuncidar, crente aí da Galácia, se você se deixar passar por essa cerimônia, Cristo de nada vai aproveitar para você. Você vai estar anulando o sacrifício de Jesus para a tua vida. E eu digo para vocês aqui hoje, se você guardar o sábado, ou fizer qualquer coisa relativa à lei, Cristo de nada vai servir para você mais. Então nós vamos sair de Gálatas agora para dar uns textos sobre estas afirmações, amém? Atos 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? Deixa eu explicar essa passagem aqui. Isso aqui é um concílio que houve em Jerusalém, primeiro concílio. A maioria dos presentes eram judaizantes, que achavam que era preciso se converter a Cristo, mas era preciso guardar a lei. Então houve um grande debate. Depois você vai lá na tua casa, Atos 15, sobre as decisões daquele concílio. E Paulo diz no versículo 10, por que vocês ficam tentando a Deus, colocando sobre os ombros dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós. Que jugo que é esse? A lei. Então Paulo está dizendo, por que vocês estão tentando a Deus? Perturbando os discípulos, querendo colocar um peso sobre eles que nem os nossos pais e nem nós conseguimos suportar. Ainda Gálatas 3,13. Já passamos por aí, né? Cristo nos resgatou. O que é resgatar? É buscar um penhor. Você deixou uma joia lá na caixa. Levantou um dinheiro, deixou a joia. Depois você vai lá resgatar aquele bem. Tomar de volta. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós já lemos essas passagens lá em Deuteronômio e tal. Digam glória a Deus. Agora eu volto para Gálatas, capítulo 5. Então Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Agora nós vamos para Atos 15, 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, 2 pontos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Está vendo o que eu estou falando? Mas Paulo bate, sapateia
argumenta dizendo, ou é a lei, ou é Cristo. Porque a lei apenas nos revela o quão pecadores somos. E não deixa alternativa, porque ninguém consegue guardar toda a lei. E aquele que guardar toda a lei e tropeçar em um ponto, se torna culpado de todos. Você pode pôr Tiago 2,10 para nós aí, Bauer? Está fora aqui da lista, mas é importante. Tiago, não Tito. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então aquele crente orgulhoso aí que põe uma gravatinha, dá banho nos fiinhos, põe aquela roupinha bonita e vai no sábado lá. Ele está guardando um item da lei. E os outros? Ele vai se tornar culpado de todos. Por que ele não se agarra em Jesus, né? Que já pagou para nós, né? Resgate é isso. O Senhor nos resgatou da maldição, quer dizer, Ele pagou o preço nosso lá na cruz. Digam glória a Deus. Volta lá então em Gálatas 5, Bauer. Versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha aqui para mim. De vez em quando alguém fala para mim assim, pastor, uma pessoa pode perder a salvação? Ué, está escrito aqui, ué. Se nós somos salvos pela graça, o único caminho é a graça, e eu decaio da graça, e eu caio da graça, eu perdi o quê? A possibilidade de passar minha eternidade com Deus, que é através do sangue de Jesus, e só de Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Ponha para nós aí, Bauer, Atos 4:12. Está lento, né? Aqui não entrou, não. Não. Mas está escrito lá que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Digam glória a Deus por isso. Volta lá no Gálatas 5. Então o versículo 4 disse que de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, esse ponto é importante enfatizar com vocês, porque de vez em quando a gente ouve um pregador famoso, poderoso, premiado, laureado, principalmente de igrejas históricas, de que uma vez salvo, sempre salvo. Esse é o princípio do calvinismo. Quem são os calvinistas hoje? Os presbiterianos. Presbiterianos.
Eles seguem a doutrina de Calvino, que foi um reformador da igreja lá atrás, né? De que uma vez salvo, sempre salvo. Não, a salvação não é um cabresto colocado num cavalo. Você não é um cavalo que Deus pôs num cabresto e disse: agora você vai andar só para cá. E o teu livre-arbítrio fica onde? Se você quiser desembarcar, você desembarca a hora que você quiser. Aqui, ó. Está aqui um exemplo. Da graça tendes caído. Da graça decaístes. Vós que procurais justificar-vos na lei. Eles caíram da graça. Versículo 5, capítulo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, pela graça de Deus. Nós aguardamos pelo Espírito Santo, ó, Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Quando o Espírito minúsculo na Bíblia, o contexto se refere ao Espírito do homem. Então, nós, pelo Espírito, nós não estamos esperando nada da lei, porque a lei nos condena, nos denuncia. Nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, ó que bacana isso aqui, irmãos. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor nenhum. Mas a fé que atua pelo amor. Olha aqui para mim. Você tem uma esmola para dar para alguém. Nós temos uma cesta básica para dar para alguém. Para nós não importa qual foi o mal que acometeu aquela família, que eles chegaram naquele ponto de extrema necessidade. Porque isso aqui é graça, é misericórdia. Alguém tem que ter algum merecimento para receber o alimento? Não. Você passa por uma pessoa na rua e vê uma situação que te toca. Porque tem situações que tocam a gente. Tem os ciganos, malandros, famílias de ciganos aí, que fica pedindo assim, depois ele levanta à tarde, vai lá, pega a caminhonete dele e vai embora. Tem isso. Mas tem situações que tocam a gente. E você é tocado. Quando você é tocado a dar algo para alguém, você não quer fazer pergunta. Quer fazer pergunta? Não, está aqui. Faça um bom uso disso. Ou você chama a pessoa para comer um negócio, ou reparte com ela que você está comendo. Ou pega uma blusa e dá para alguém. Paulo está dizendo isso aqui no versículo 6. Em Cristo, olha aqui para mim, em Cristo, irmãos, em Cristo, nem o judeu tem valor nenhum e nem o ímpio, nem o gentil. Quando ele fala, nem a circuncisão, ele está falando do judeu, e nem a incircuncisão, ele está falando do gentil. O judeu não tem tanta qualidade assim que mereça Cristo, e nem o gentil é tão ruim que não mereça uma salvação. Porque é uma esmola que está sendo dada. É uma esmola que está sendo dada.
Isso que nós recebemos aqui em Cristo, irmãos, é uma esmola, é graça, é misericórdia. Não tem merecimento nenhum. Qual o merecimento que eu tenho de um dia transpor as portas da eternidade e ter uns anjos me esperando lá para me conduzir à presença do Senhor? Que merecimento! Esmola, puramente. Por isso, nenhuma virtude humana ou nenhum defeito humano interfere se a pessoa colocar a sua fé em Jesus. Quem está entendendo isso? Nenhum defeito e nenhuma virtude interferem na consumação da entrega da esmola, porque esmola é esmola. Graça é favor não merecido. Romanos 2:25, nós já lemos, Bauer? Acho que não, né? Olha só. A quem Deus propôs... perdão, é 2:25. Desculpe. 2:25. Porque a circuncisão tem valor quando, irmãos? Se praticar a lei toda. Porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. A desobediência aos demais pontos da lei inutilizam a minha obediência a um ou outro ponto. Isso é importante, vocês estão entendendo isso? Estou indo bem devagar para vocês entenderem isso. Versículo Gálatas 5, versículo 7. Gálatas 5, 7. Aí Paulo agora Paulo agora vai começar a dizer umas coisas para eles, né? Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem foi que está fazendo isso com vocês? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é fermento aqui, nesse contexto? Fala, irmãos, desembucha. A irmã disse pecado. Quem quer dizer alguma outra coisa? Fermento é uma doutrina estranha. Em outro contexto, Jesus relaciona o fermento ao pecado. Mas nesse contexto, o fermento aqui no caso é uma doutrina estranha. E que doutrina é esta? A doutrina que misturava duas coisas que não podem ser misturadas, que são a lei e a graça. Então Paulo diz aqui no versículo 7, um pouco, ele diz no 7 assim, vocês corriam bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. E no 8, um pouco de fermento leveda toda a massa. No 9, né? Versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba
seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aquele que está tentando desviar vocês da verdade, a mão de Deus vai estar sobre esse caboclo aí, sobre esse povo. Versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Ó que dureza, irmãos. Paulo, a centenas e centenas de quilômetros, recebendo notícia que aqueles judaizantes, entre outras coisas, estavam dizendo lá, não, mas Paulo prega que tem que se circuncidar. Mentindo, dizendo que Paulo estava pregando a circuncisão. Aí Paulo diz no versículo 11, eu vou ler aqui na Bíblia Viva, quer ver? Ó, alguns até dizem que eu próprio estou pregando que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Ora, se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido. Pois essa mensagem não desagrada ninguém. Quer dizer, se eu pregar que tem que circuncidar, eu não vou desagradar ninguém. E por que eu sou perseguido? O fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando a salvação somente por meio da fé na cruz de Cristo. É aqui que ele diz, se eu estou pregando a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Por quê? Porque pregar que a salvação veio por meio de alguém que foi pregado numa cruz era escândalo para o judeu. Escândalo para o judeu. Então Paulo diz, se eu estou pregando circuncisão, está desfeito o escândalo da cruz então. E eu não estaria sendo perseguido. Quem entendeu, irmãos? Agora deixa eu dar uma palavrinha aqui, irmãos. Vocês sabem que muitas pessoas adoram a cruz. Porque ela lê na Bíblia, por exemplo, aqui, porque a cruz de Cristo, porque a nossa salvação está na cruz de Cristo. E a gente faz igual o povo de Israel que adorava a serpente no deserto. Aquela serpente de metal. Quem ouviu? Quem estava aqui no dia da explicação? O que o povo de Israel fez? Eles deveriam guardar aquela serpente de metal como lembrança da solução de um problema que Deus deu no deserto. Mas não. Quando você não entende a palavra, não ora, não busca Deus e não tem revelação da palavra, você vira um idólatra. Você fica nadando na água rasa. Irmãos, a cruz de Cristo não é para ser adorada. O objeto. A cruz de Cristo se refere à mensagem da cruz. Amém? Quando Paulo diz aqui, se eu estou pregando circuncisão misturado com Jesus, por que eu estou sendo perseguido então? Então está desfeito o escândalo da cruz. Ele está falando o escândalo da mensagem do Evangelho. A mensagem da cruz. Cuidado com idolatria, viu? A cruz vazia, como nós temos no púlpito antigo, no gasofilácio,
A cruz vazia é sinal que Jesus ressuscitou. O crucifixo tem que ser jogado fora, porque o crucifixo mantém Cristo na cruz, eternamente. Mas ele não ficou na cruz. Caramba, ele ficou na cruz? Lauro, Jesus continua na cruz? Não. Mas por que o crucifixo então? A cruz vazia, como símbolo de que Jesus ressuscitou, não tem problema. A cruz vazia é como, por exemplo, a Cruz Vermelha Internacional. Aqueles veículos com a cruz vermelha que entra numa área conflagrada, entra num conflito e recebe uma bandeira branca para atender os doentes, a cruz vermelha. Então ela é um sinal do quê? Trégua para atendimento médico, aquele negócio todo. A cruz vazia é um sinal de que Cristo ressuscitou. Agora, cuidado para não... Cuidado com isso. Cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria. Se você tem como um sinal, e você vai falar do amor de Deus para alguém, você fala, olha aqui, ó, o Senhor Jesus não está na cruz mais, está vendo essa cruz vazia aqui, ó? Ele ressuscitou. Só isso, é uma mensagem. Agora, usar o objeto como idolatria, perigoso. Amém, irmãos? O culto cristão é cristocêntrico. Só Jesus, mais nada e mais ninguém. Esse é o culto cristão. Mais nada e mais ninguém. Isso é cristianismo. Parede de igreja cristã só devia ter ventilador e caixa de som. Não é nada. O que mais que tem aqui? Tem que estar tomando cuidado, porque o povo gosta de um objetozinho, de uma arquinha, de um castiçalzinho de Israel, uma bandeirinha de Israel, um chofarzinho. O povo é vidrado nesses troços. Tudo isso já se cumpriu em Jesus. Tudo. Todos, o tabernáculo antigo, os móveis, os objetos, tudo se cumpriu em Jesus. O povo é altamente dado ao sincretismo religioso. É um perigo. É um perigo. Digo amém. Versículo 12. Aqui vocês vão dar risada, né? Paulo estava tão brabo. Paulo estava tão brabo com aqueles judaizantes que estavam lá tentando desviar os irmãos de volta para a guarda da lei, que ele disse: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então a Bíblia Plenitude tem uma nota. Paulo mostra o seu desprezo pelos judaizantes, sugerindo ironicamente que, como eles tinham a circuncisão em tão alta estima, eles deveriam se emascular então. Por que já não corta o pipi fora então? É isso que Paulo está falando. Paulo está brabo, irmão. O tradutor tomou cuidado aqui, botou termos técnicos aqui, né, e tal, né? Mas o que Paulo está falando é isso. Aquele que vos incitam a se submeter a essa cirurgia da circuncisão, que é uma cirurgia lá no pênis, eles deveriam cortar fora de uma vez. São tão chegados em cortar pipi, por que não corta de uma vez inteira e joga fora?
Você vê que Paulo é um homem, Paulo é um pastor. Como é que é aquele crime por ciúme? Como é que é? Passional. Paulo é extremamente passional com os seus filhos na fé. Ele chega a dizer isso aqui, ó. Portanto, quando eu falar alguma coisa errada aqui, vocês falam, coitado. Mas o Paulo também falava. Quando eu falar alguma coisa, você diga assim, pelo menos o nosso pastor não disse que é para cortar o pipi fora. Ainda não falou. Não cheguei no nível de Paulo ainda. Do versículo 13, os versos 13 até o 15, eu tenho um outro subtítulo. A liberdade é limitada pelo amor. Amém? A liberdade é limitada pelo amor. Olha que bonito, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, ó o porém, irmãos, ó, freio de mão, ó. Ó o breque. O breque é uma benção no carro, não é? Pensou seu carro sem breque? Só acelerador? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, olhem aqui para mim. A lei de Deus só tem um preceito, não tem dois. A lei fala, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas a aplicação da lei aqui na terra só tem o segundo preceito, é amar o próximo. Está entendendo? Você não está deixando Deus de fora. Você ama a Deus, é claro. Mas a aplicação da lei aqui na horizontal, aqui, é um preceito só. É amar o próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis uns aos outros e vos devorais, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, há um comentário na Bíblia Plenitude que é muito bom. Diz assim, desses 3 versículos. A liberdade cristã não é a retirada de restrições morais. Atenção, irmãos, atenção. Tem gente que pensa que porque Jesus nos libertou e nos salvou, nós podemos jogar uma partida de futebol de salão lá dentro do Santo dos Santos. Não é assim, irmão. Eu conheço crentes que receberam uma mensagem libertadora falsa. Virou libertinagem. Eles acham que não tem mais um padrão moral que devem seguir. E é isso que Paulo está falando. Vocês foram chamados à liberdade, porém não use a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, continuem sendo servos, mas servos uns dos outros, servindo uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja lá que vocês não vão ser mutuamente destruídos. Então, olha a nota. Olha a nota. A liberdade cristã não é
a retirada de restrições morais, mas a liberdade para sermos servos uns dos outros. O Evangelho troca o opressivo cativeiro da lei, do legalismo, pelo cativeiro maior do amor. Então, quando você vê um crente dizendo assim, não, eu agora sou liberto, tem que perguntar para ele assim, me explica isso, por favor. Porque não tem ninguém liberto. A bem da verdade, não tem ninguém liberto. Nós fomos libertos das garras de Satanás e nos tornamos escravos de Jesus Cristo. Só mudamos de dono. Só mudamos de dono. Um senhor cruel, horroroso, e agora um senhor maravilhoso que nos ajuda a carregar o fardo, etc, etc e tal. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que a liberdade cristã não significa que as restrições de ordem moral foram suspensas. Simplesmente agora nós temos liberdade para servir o nosso irmão, servir o próximo agora em amor. Diga um amém. Mais um pedacinho, mais 15 minutos. Põe um palitinho assim no olho. Vocês têm que trazer fósforo para cá. Ó, do versículo 16 até o 25, é um texto maravilhoso, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência o que é? A cobiça da carne. Olha o remedinho aqui, ó. As gotinhas aqui, ó. Está aqui, ó. Anda no Espírito. Você tem uma luta na carne, fica lutando com a tua carne, isso é inevitável. Mas ande no Espírito, estabeleça um padrão na tua vida de obediência à palavra de Deus, e você não vai satisfazer a concupiscência da carne. Por quê, irmãos? Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito milita, né, contra a carne. Olha aqui para mim. (24 horas por dia). A carne milita. A carne aqui é o eu, o ego, viu, irmãos? É, o eu. Milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu vou ler esses 3 versículos na Bíblia Viva. Olha que bacana. Do 16... O 16 e o 17, os dois. 5, 16 e 17. Eu os aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito Santo nos manda fazer.
E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito Santo nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres das suas pressões. Está vendo o tamanho da guerra que você enfrenta? Irmãos, todo dia chega um crente para mim e fala, pastor, eu escorreguei. Quando você pensa que o miserável está melhorando, ele desceu barreira abaixo. Porque não anda no Espírito. Não anda no Espírito, não busca andar no Espírito. Amém, irmãos? Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Olha aqui para mim. Os que são guiados pelo Espírito farão livremente o que é certo e não por obrigação da lei, porque o Espírito os conduz. Aquilo que debaixo da lei era um peso insuportável, agora a pessoa faz com alegria. Ela deixa do adultério, do pecado, do roubo, ela deixa de tudo, do vício. Ontem eu fiz uma visita para um casal, o rapaz usou todas as drogas durante 20 anos. Jesus o libertou. Lutou, nunca aconteceu nada de bom. Um dia ele recebeu Jesus no coração. Estava bebendo no bar, assim, ó. Alguém falou, fulano, tem um culto ali na praça pública, nós estamos convidando, vai lá. Ele falou, eu vou lá, meio bêbado, meio drogado, foi lá. Gostou tanto, que à noite na casa dele ele falou, eu vou lá naquela igreja de novo. E foi. E hoje é um homem salvo. Então, os que são guiados pelo Espírito farão livremente o que é certo, e não por obrigação da lei. Portanto, estes não estão sob o cativeiro e a condenação da lei. É o que Paulo está falando aqui. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Agora o 19 até o 21. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são prostituição. O que é prostituição, irmãos? Relações sexuais ilícitas, remuneradas ou não. Tem gente que fala que prostituição é só a mulher que fica na esquina lá. Não. É toda relação sexual ilícita. E quando eu falo ilícita, eu falo fora do casamento. Ok? Remunerada ou não. Impureza sexual, mas também em outras áreas. Há muitas formas de impureza na vida da pessoa. Impuro é tudo que não é puro. Pronto. Impureza. Obra da carne, isso. Lascívia. O que é lascívia? Sensualidade, né? A Bíblia Viva chama de ansiedade pelo prazer carnal. Lascívia. Idolatria é quando você
faz de alguma coisa um ídolo. Qualquer coisa, hein? Existe filholatria, maridolatria, esposalatria, cachorrolatria, gatolatria, carrolatria. Abra o olho, hein? Abra o olho. Então, obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Olha aí, irmãos. Uma coisinha tão inocente aí no meio, né? Inimizades. Você tem facilidade para fazer um inimigo? Presta atenção. Você é um xarope insuportável? Presta atenção. Inimizades, obra da carne. Porfia, né? Disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Glutão, né? É o que come tudo, o tempo todo, não tem limite. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Presta atenção, hein? Nós temos a mania de eleger os pecados graves e os menos graves. Como é que é lá na teologia? Alô? Não, mas a teologia católica diz que não. Não, não é bem assim. Você vai para o purgatório lá, dá uma purgada lá e depois você vai para o céu, porque na teologia católica todo mundo vai ser salvo. Tudo. O Hitler, todo mundo. Todo mundo vai ser salvo. Isso aí se chama uma mensagem politicamente correta. Não é a palavra de Deus. Né? Então, nós costumamos dizer assim, não, mas o meu pecadinho é coisinha de nada, eu nunca matei, eu não pratiquei a feitiçaria, eu não sou uma prostituta ou um prostituto. Não, essas coisas sim. Então, a gente mesmo é que resolve as coisas, não é Deus, não é a Bíblia. Mas nós devemos ler a Bíblia, irmãos. O que está escrito na palavra. Então, essas coisas são obras do quê? Da carne. Do 22 ao 26, vai falar agora do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Presta atenção numa coisa, olha aqui para mim. Obras, no plural, obras da carne. Mas quando falar do fruto do Espírito é singular. Quando você ouve um crente falar, porque os frutos do Espírito, eis ali uma topeira, um ignorante.
Eis ali alguém que não sabe muito bem do assunto, né? Eis ali, na tua frente, aquela coisa maravilhosa. O fruto do Espírito, irmãos, é um cacho. Pensa num fruto que dá em cacho. Uva, banana, uma penca. Por quê? Porque todas essas qualidades são oriundas de um Espírito. Um Espírito produz em nós o fruto do Espírito. É um fruto só. É como se fosse um frutão grande com diversos sabores. Imagine uma melanciona assim, uma parte é sabor abacaxi, outra parte é laranja, outra parte é sabor picanha, tal. Tudo num único fruto. Veja só. Mas o fruto do Espírito é o fruto, hein? Amor, alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? É uma paciênciona, não é só paciência. É uma paciência com mania de grandeza. Benignidade, bondade. São duas faces da mesma moeda. Se você for no dicionário, haverá uma definição para benigno. O benigno, o que é? É o contrário de maligno, irmãos. Você só pegar o contrário que você entende tudo. Benigno, bom, não é ruim. Ô, seu João, o senhor tem um tumor aqui, mas é bom, não é ruim. É benigno. A benignidade é uma coisa boa. E a bondade é a característica de ser bom. Uma pessoa pode ser boa no sentido de que ela não é má, mas ela não exercita essa bondade. Entendeu? Então vamos dizer que a benignidade é a qualidade de não ser mal. Mas a bondade é a capacidade de instrumentalizar, operacionalizar essa bondade. Há muita gente boa, irmãos. São pessoas boas, de braços cruzados, diante do que tem que ser feito no dia a dia. E tem aquele que, além de ser benigno, porque ele não é mau, ele exercita essa benignidade na bondade, exercita essa benignidade. Quem entendeu? São duas faces da mesma moeda. Mansidão, domínio próprio. Olha aí, o fruto do Espírito. Contra essas coisas, não há lei. Paulo está meio que ironizando. Vocês que querem guardar a lei, é muito fácil, né? Se você tiver amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, você não vai ser condenado. Esse é o fruto do Espírito. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né, irmãos? Irmãos, o que adianta você andar gravatado, glória a Deus, as mulheres com o cabelão e aquela aparência, uniforme. Quem precisa de uniforme é a PM lá, o capitão lá. Lá que tem que ter uniforme. O que adianta você ter o look, o look dos crentes
se você não tem o fruto? Paulo está dizendo, se vivemos no Espírito, se você declara que tem o Espírito, que o Espírito de Deus entrou no teu coração, eu pergunto, diz Paulo, cadê o fruto? Ande no Espírito, então. Agora tem uma outra coisa aqui. É muito comum isso. Ah, pastor, eu tenho paz. Paz é um fruto do Espírito, não é? Paz. Mas eu não tenho domínio próprio. As pessoas acham que podem departamentalizar as coisas. Não. Ou você tem o Espírito e produz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é isso tudo aqui, ó. São essas manifestações. Ou você pensa que tem, mas não tem. Ou o Espírito não está morando na tua vida ainda e você muito menos andando nele. Andar no Espírito significa operacionalizar a vida, o dia a dia, segundo a direção do Espírito Santo na nossa vida. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não, último versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Os irmãos digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu considero esse capítulo bem mais fácil, porque aqueles que fizeram referência a Abraão, a Agar, a relação, aquelas alegorias, precisa que a gente use os 2 neurônios nossos, né? Aqui é mais fácil porque é uma forma mais de narrativa, e Paulo reafirmando alguns pontos, de maneira que eu tenho a impressão de que os irmãos compreenderam. Amém? Todos compreenderam? Há alguma dúvida ou algum comentário? De repente tem alguma coisa para você dizer que vai colaborar aqui com a compreensão da nossa aula, né? Alguém que tem alguma coisa para falar? Se não, você se cale para sempre. E na próxima terça nós vamos, em 18 versículos, abraçar o último capítulo de Gálatas, com ensinamentos profundos, maravilhosos, nesse capítulo 6. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a presente reunião com a oração final. Vamos ficar em pé? Lembrando às mulheres que a sua rede será sábado e estará aqui. Por que será sábado? Porque a missionária convidada, ela da Bahia, ela só pode estar nesse sábado. E é uma mulher que trabalha numa área de criminalidade intensa, lá em Salvador. E ela tem muita coisa para falar para as mulheres aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado e bendito Deus, nosso Pai, obrigado por Tua palavra.
Obrigado pela revelação da palavra, os conselhos, as instruções. E obrigado porque um dia essa palavra entrou no nosso coração. E nós queremos mais e mais que o Teu Espírito nos conduza no dia a dia, na rotina diária. Abençoa cada irmão e cada irmã aqui presente e cada família aqui representada. E tudo que diz respeito à vida deles, que eles levem a bênção de Deus para o retorno para casa, para a noite de descanso, e amanhã será uma quinta-feira com Deus. No nome de Jesus. Se alguém trouxe, Senhor, o seu dízimo, a sua oferta, abençoa a semente que será lançada no gasofilácio e retribua, Senhor, em milhares na dispensa do Teu povo. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. E com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.